Adão conheceu Eva, sua esposa. Esta é a primeira menção específica da prática de sexo na Bíblia. O termo conheceu, ou conhecer, também é uma figura de linguagem para dizer que eles tiveram relações sexuais, e o termo é frequentemente usado na Bíblia, neste sentido. Gênesis 4, versos 17 e 25. Gênesis 38, verso 26. Juízes 11, verso 39. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 19, e etc. Esta é uma maneira poderosa de descrever o sexo. Mostra os termos elevados e interpessoais em que Deus vê o relacionamento sexual. A maioria dos termos e frases que as pessoas usam para o sexo hoje são grosseiros ou perversos. Mas Deus vê o sexo como um meio de um casal se conhecer no casamento. Conhecer indica um ato que contribui para o vínculo de unidade e a construção de um relacionamento de uma só carne. Essa relação sexual de Adão e Eva resultou na concepção de um filho, Caim, o primeiro filho, nascido na terra, do casal humano original, Adão e Eva. Eva reconhece que Deus é o autor do precioso presente que recebeu. Impelida por sua emoção de gratidão, ela confessa sua fé. É a primeira vez que um personagem bíblico cita o nome do Eterno nas Escrituras. Em seguida teve outro filho. Alguns dizem sem provas que eram gêmeos, a quem ela chamou de Abel. Ambos os nomes dos primeiros filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. Existem várias conjecturas acerca dos significados, mas nenhum consenso e conformidade com as escrituras ainda foi encontrado. Depois de um período não especificado de tempo, Abel foi pastor de ovelhas e fez uma oferta ao Eterno. Caim foi lavrador e também fez. Cada um trouxe do que possuía, Abel, das primícias de seus rebanhos. Caim, de seus produtos agrícolas, versos 13 e 4. Ambos serviam a Deus. Sem dúvida aprenderam a respeito dele com seus pais, e tinham conhecimento do que houve no Éden. Embora tanto um como o outro houvessem trazido ofertas daquilo que era resultante do seu ramo de atividade, o Eterno olhou favoravelmente para Abel e a sua oferta, e não para Caim e sua oferta. Esta passagem não nos diz por que do motivo de tal posição do Eterno. Mas a posição mais aceita, e que se encaixa com o contexto bíblico, é que Caim não trouxe os sacrifícios das primícias, e sim do fruto da terra, isto é, Caim não escolheu o melhor que ele poderia oferecer ao Eterno, mas sim que escolheu algo daquilo que sobrava, daquilo que não iria fazer muita diferença para ele. Ao passo que Abel teria trazido um bom sacrifício, a partir de suas primícias, como nos mostra. Abel, por sua vez, levou alguns primogênitos do seu rebanho, junto com a gordura deles. Então, evidentemente, a qualidade do sacrifício estaria ligado na questão de intenção. Abel teria tido a intenção de honrar ao Eterno, de fazer para o Eterno o seu melhor, e Caim já não dava tanta importância assim. Fazia como se fosse algo por obrigação, dando apenas aquilo que lhe sobrava, ou não faria falta. E por Deus não ter atentado ao sacrifício de Caim, o mesmo mudou o semblante, e ficou irado. O Eterno perguntou a Caim: por que tiraste? E por que seu semblante caiu? Deus deixou claro que Caim
seria aceito se fizesse o bem. Deus advertiu Caim sobre o poder destrutivo de se manter irado. Ele não precisava ficar com ódio. O pecado estava batendo a porta do coração de Caim para poder dominá-lo. Mas ele devia resistir ao mal, então seria perdoado pelo Eterno. Fica aqui evidente nesse diálogo, como nos versos 14 e 16, que Deus não deixou de ter contato direto com o ser humano quando o expulsou do jardim do Éden. Caim cometeu um assassinato premeditado. Foi uma ação rápida, bem planejada e sem precedentes. Matando Abel, Caim se tornou o primeiro homicida da história. Assim como ocorreu com Adão e Eva, Deus, então, foi atrás de Caim para pôr a transgressão na devida luz, a fim de despertar arrependimento no mesmo. Como Deus havia se dirigido aos pais de Caim com uma pergunta, fez o mesmo com ele, para que pudesse haver uma confissão. Os resultados, contudo, foram bem diferentes. Caim ousadamente ocultou sua culpa. Seu desprezo ao conselho de Deus, e sua inveja e ódio, havia levado ao homicídio do irmão, ao qual ele acrescentava a mentira e o desrespeito a Deus, pensando cegamente que poderia ocultar de Deus o seu crime. Mas Deus sabia do fato, ao usar a figura de linguagem que a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Ele fala como se o próprio sangue fosse testemunha e promotor, porque o próprio conhecimento de Deus testemunhou contra Caim, e a própria justiça de Deus exigiu satisfação. Caim é o terceiro a ser amaldiçoado por Deus. A primeira foi a serpente. Gênesis 3, verso 14. E a segunda, a terra. Gênesis 3, verso 17. Note que a punição dele está associada à maldição da terra, a qual, antes, cooperava com o trabalho dele, dando seu fruto, e trazendo-lhe o seu pão por meio do suor, mas, dali em diante, apenas lhe lembraria o seu pecado. Se trazer alimentos da terra já tinha se tornado difícil, Gênesis 3, versos 17 a 18, seria impossível para Caim, que era lavrador. Se Adão foi expulso do Éden, Gênesis 3, verso 24, Caim não encontraria lugar de descanso em toda a terra. Um fugitivo e um errante, você será na terra. Caim estava condenado a vaguear a fim de conseguir alimento para si, e sempre lembrando do que fez com seu irmão. Caim expressou pesar somente pela punição que recebeu, e não pelo crime terrível que cometeu. Não há nenhuma nota de arrependimento a respeito de sua ação. Caim disse: Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. Caim mostrou ansiedade quanto à possibilidade de o homicídio de Abel ser vingado nele, mas, ainda assim, não expressou nenhum arrependimento sincero. É notável observar a misericórdia que o Eterno teve pela vida de Caim. Apesar de se ter assassinado o próprio irmão, o Eterno não o matou nem permitiu que o fizessem. Apenas em Gênesis 9, foi estabelecida a pena capital para o homicídio. Gênesis 9, verso 6. O Eterno queria dar tempo a Caim para que este se conscientizasse de seu pecado e se arrependesse. E Deus estabeleceu um sinal como garantia de que Caim não seria assassinado. Apesar da especulação de muitos, ninguém sabe realmente qual foi esse sinal sobre Caim. E Caim vai embora, rumo à terra de Nod, onde todos os exilados vagavam, ao leste do Éden.
levando consigo sua esposa, uma anônima filha, ou neta, de Adão e Eva. Compare isso com Gênesis 5, verso 4. As leis acerca de incesto foram estabelecidas muitos anos depois, durante a jornada dos israelitas, e demais povos com eles, no deserto. Aqui, a necessidade exigia que os filhos de Adão se casassem com suas filhas, para que se multiplicassem, e pudessem povoar e dominar a terra. Após o nascimento de seu filho, Enoque, Caim empenhou-se em construir uma cidade, dando-lhe o nome do seu filho. É digno de nota que a primeira cidade do mundo tenha sido fundada pelo primeiro assassino, que pelos relatos bíblicos, não se arrependeu. Assim o ser humano deixou de viver em meio à natureza, contemplando diretamente nela o poder do Criador. Muitos males do mundo são resultado direto do agrupamento de seres humanos em grandes cidades, onde são grandes centros de iniquidades e rebeldia contra o Criador. No verso 18, já cita a genealogia de Enoque, a Lameque. Os descendentes de Caim, citados teriam sido sucessivos governantes da cidade de Enoque, e cada um em seus respectivos tempos seriam possuidores de poder e influência. Mas nenhum detalhe da sua história pessoal ou dos seus atos públicos é dado, nem mesmo a duração das suas vidas, nem a idade que qualquer um deles havia atingido quando seu filho primogênito nasceu, com exceção de Lameque, que foi o primeiro pelo registro bíblico a praticar poligamia, saindo do plano original da criação. Gênesis 2, verso 24. O nome de uma esposa dele era Ada, o da outra, Zilá. Raramente nesta listagem os nomes das esposas são mencionados, como aqui. Provavelmente para dizer sobre a continuação da semente, onde ambas deram à luz a filhos. Yabal é citado como o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. Yuval, seu irmão, é descrito como o homem que foi pai de todos que tocam harpa e flauta. Ambos foram filhos de Lameque, com Ada. Zilá, a outra esposa de Lameque, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim e a Naamá. Acerca de Naamá, não se tem mais informações, mas segundo o relato da Torá, Tubal-Caim era forjador de toda sorte de ferramenta de cobre e de ferro, o que talvez signifique que ele inventou essas ferramentas, ou que fundou essa ocupação. A maçonaria venera esse personagem bíblico pelo fato dele ser o primeiro a fazer uso de cobre e ferro nas construções. Como os maçons se gabam que construíram o mundo, rebelde como ele é, eles admiram todo aquele que foi de certa forma um construtor. O significado de freemason, maçom em inglês, é o mesmo que pedreiro livre, em tradução literal. Qual a arte do pedreiro? A da construção em alvenaria, ou seja, de edifícios. O poema que Lameque compôs para suas esposas, Gênesis 4, versos 23 e 24, reflete o espírito violento daqueles dias. O poema de Lameque diz: ouve a minha voz, ó esposas de Lameque, dai ouvidos à minha declaração. Matei um homem por contundir-me, sim, um jovem, por dar-me uma pancada. Se Caim é de ser vingado 7 vezes, então Lameque 70 vezes 7. Evidentemente Lameque apresentava um caso de legítima defesa, argumentando que seu ato não foi de um homicídio deliberado, como de Caim. Lameque afirmava que, ao defender-se, mataram um homem que o atacara e feriram. Assim, seu poema constituía um apelo por imunidade contra quem quer que desejasse vingar-se dele, por ter matado seu opositor. Parece que nenhum dos descendentes de Caim, que incluía a semente de Lameque, sobreviveu ao dilúvio. Não se fala mais diretamente nem dele, e nem de seus descendentes novamente na Bíblia. Depois de relatar o desenvolvimento da família de Caim, o Eterno por meio de Moisés, volta à história de Adão e Eva. Algum tempo depois da morte de Abel, nasceu um terceiro filho, a quem sua mãe deu o nome de Chete, porque, conforme ela disse, Deus designou outro descendente, em lugar de Abel, vista que Caim o matou. Chete é digno de nota, porque por meio dele, e não do assassino Caim,
Descendeu Noé, e através dele, a atual raça humana. Sete, à idade de 105 anos, tornou-se pai de Enos. Gênesis 5, verso 6. Nesse tempo as pessoas começaram a invocar o Eterno. Temos aqui um relato do início da adoração a Deus, que consiste em oração, louvor e agradecimento. Enquanto os descendentes de Caim, pela construção de uma cidade, e a invenção e desenvolvimento das artes e negócios mundanos, estavam lançando os alicerces para as coisas terrestres, já a descendência de Sete começou pela invocação do Eterno.